Boa noite, abençoados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos. Novamente tivemos um probleminha. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da igreja Viva em Graça, Ministério em Graça. A nossa igreja está localizada na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E nós estamos com o nosso Flash de Graça falando do Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Nós temos explicado que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho para a igreja. São livros históricos que contêm registro do ministério terreno de Jesus Cristo. Tem evidências da graça? Tem, mas não são boas novas. E um dos problemas que a igreja tem enfrentado é porque grande parte dos pregadores só pregam em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí ensinam a imitar o Cristo carne, o Cristo no cumprimento da lei. Ensinam a praticar obras da lei, quando Jesus estava no cumprimento da lei, para que nós não precisássemos cumprir. O Evangelho, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho são boas novas. O Evangelho está contido nas epístolas do apóstolo Paulo, porque o Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo para a igreja de Jesus, e ele mesmo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante: faço, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então nós vamos ver Jesus se revelando a Paulo no caminho de Damasco. Ele vai contar esse testemunho no capítulo 9 de Atos, no capítulo 22 e no capítulo 26. Que Jesus se revelou a ele e chamou ele para que ele pregasse entre os gentios. Um evangelho que ia abrir os olhos espirituais, que iria tirar das trevas para a luz, que ia tirar da morte para a vida, da potestade do diabo para Deus. Um evangelho que depois ele cita em Efésios 4, 5, capítulo 4, versículo 5, que fala de um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um evangelho que vai falar em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Um evangelho que vai trazer conhecimento da graça de Deus, conhecimento da obra consumada de Cristo na cruz, conhecimento sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, o conhecimento que vai falar que nós fomos libertos das trevas, libertos do pecado, libertos da morte, fomos salvos em Cristo, e que o Evangelho vai falar que o Senhor nos criou, nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, perdoou, regenerou, selou, salvou e glorificou. O Evangelho vai ensinar que na cruz foi consumada uma obra tal e para sempre. O Evangelho vai trazer boas novas de salvação. E nós precisamos proclamar o Evangelho que Jesus Cristo trouxe e revelou ao apóstolo Paulo, para que a igreja passe a herdar o reino, a desfrutar do dom da fé, desfrutar do Espírito Santo, do poder de Deus, dos dons espirituais, viver a herança conquistada na cruz. O Evangelho apresenta o homem diante de Deus perfeito. O Evangelho apresenta o homem salvo. O Evangelho vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O Evangelho vai dizer em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi Jesus quem justificou. Quem morreu antes assentou com a à direita de Deus também intercede por nós. Então o Evangelho vai abrir os olhos do entendimento. O Evangelho vai lhe ensinar a sua herança. O Evangelho vai ensinar que você é salvo em Cristo Jesus. O Evangelho vai trazer a você revelação. Agora, precisamos separar lei de graça. Antes da cruz e depois da cruz. Judaísmo, cristianismo. Evangelho de lei. As boas novas anunciam uma obra consumada. As boas novas vão anunciar um evangelho que te faz descansar no Senhor. Hebreus 4:9 vai dizer que resta um repouso, um descanso para o povo de Deus.
O descanso que o Evangelho traz não é de um dia, não é de um shabat, não é de um guarda de um sábado, não, é o descanso em Cristo. Porque aprender de Cristo traz descanso para a alma. Porque o Evangelho vai dizer que em Cristo nós somos salvos, somos escolhidos, predestinados, mais que vencedores. O Evangelho vai dizer que nós estamos em lugares celestiais em Cristo, fomos libertos da lei, libertos do poder da morte espiritual e eterna. O Evangelho vai nos trazer uma herança eterna. Eterna, eterna. Está escrito em Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo do Santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então Paulo vai dizer em Romanos 1,16, vai dizer em Romanos 16:25 a 28, vai dizer em 2 Timóteo 2:8, vai dizer em Gálatas 2:8, vai dizer aqui em Gálatas 1:11 em diante, que aprove o Senhor revelar seu Filho nele. Aprove revelar o Evangelho a ele para a igreja. Então é um motivo você estudar as epístolas. Entender que o Evangelho não é objetos, não é lei, não é rudimentos, não é guarda de sábado, não é lua nova, não é vigília, não é jejum, não é briga, batalha espiritual. Não, isso não é Evangelho. O Evangelho vai falar da tua posição espiritual em Cristo. Vai falar que Ele nos tirou das trevas e colocou no reino. Colossenses 1:13. Vai falar que nós recebemos um reino inabalável. Hebreus 12:28. Vai falar que nós fomos santificados em Cristo. Veja aqui comigo, por favor. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Olha o que vai dizer a palavra. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Nós somos de Cristo Jesus. Nós somos de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, selado por Cristo, perdoados, justificados, santificados, salvos para sempre. Então, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte dele, nos tornou da parte dele sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Por que gloriar-se no Senhor? Porque Ele se nos tornou, da parte dele, sábios, santos, redimidos e santificados, justificados e redimidos. Então o Evangelho, a lei apresentava o homem pecador. A graça apresentou o homem justo. A lei apresentava o homem morto em delitos e pecado. A graça apresentou o homem vivo e justificado. A lei condenava, a graça salva. A lei apontava pecado, imputava pecado. A graça imputa justiça. O Evangelho imputa justiça. Está escrito em 2 Coríntios 5:18 em diante, que tudo provém de Deus. E eu amo essa expressão. Não é o diabo, não é demônio, não é capeta, não é homem. É tudo provém de Deus. Que estava em Cristo reconciliando consigo. Nos reconciliando consigo. Isto ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando os homens as suas transgressões. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é perfeito. Isso é perfeito porque quando o Evangelho é anunciado, acontece a reconciliação física, porque a espiritual aconteceu na cruz. Acontece agora o desfrutar da ressurreição espiritual, o desfrutar de uma herança conquistada na cruz, quando Jesus disse em João 19:30, tetelestai, está consumado, Ele nos deu uma herança, Ele nos perdoou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos salvou para sempre. Isso é o Evangelho. O Evangelho não fala de prosperidade financeira, de dinheiro, de capeta, de demônio, de jejum, de vigília, de sal, de óleo, de rudimentos. Não! Isso são heresias e algumas coisas são leis. Ou lei mosaica. Nós estamos na graça. Num novo pacto de melhores e superiores promessas. Num pacto que vai dizer que a salvação é por graça. Num pacto que vai dizer que o batismo é com o Espírito Santo. Num pacto que vai dizer que a circuncisão é no coração. Num pacto de graça que vai dizer que nós possuímos a unção dos santos. Que nós fomos libertos das trevas, colocados no reino de Deus. Que somos guardados em Cristo Jesus. Que somos motivados a andar não pelo que vemos, mas por fé. Esse é o Evangelho. Que Paulo vai dizer o meu Evangelho. Que Paulo vai dizer em Atos 20, 24,
que nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpro o meu ministério, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então o nosso intuito é falar desse evangelho, que fala da sua herança, que fala dos princípios que você tem que viver. Viver por fé, viver vida de santidade, viver dando fruto como eleito de Deus, viver manifestando o reino, desfrutando do reino. Um evangelho que vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que nós somos santuários de Deus. Um evangelho que diz que nós somos sacerdotes reais e devemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais. 1 de Pedro 2,5. Um evangelho que vai falar em 1 de Pedro 2,9 que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa espetacular! Isto é o evangelho que nós proclamamos, estamos comprometidos em anunciar essas boas novas, estas verdades eternas que vão edificar a sua vida sobre a rocha, renovar a sua mente, fazer você reinar em vida e viver uma vida para a glória de Deus, frutificando para Deus, porque você adora o Cristo ressuscitado. Graça e paz e uma boa noite, em nome de Jesus.